Oi, gente, espero que todo mundo esteja bem. Hoje eu vou dar uma revisada com vocês em formas de equação da reta. E eu vou passar um pouco pela teoria, mas eu só vou dar uma passadinha rápida em quais são as formas que a gente estudou esse ano, mas se você tiver alguma dúvida mais teórica sobre, sei lá, dedução de alguma dessas, por favor, procure a aula do Oliveira, que eu acho que ele vai, com certeza, vai ser melhor que eu explicando isso, e as aulas valem muito a pena, viu? Então, sugiro, se você não entendeu alguma parte dessa matéria. Depois eu vou resolver alguns exercícios que foram, enfim, solicitados, e eu espero que ajude vocês. Primeiro a gente tem a equação geral da reta, que eu tenho certeza que tá todo mundo já cansado de saber, que é o ax mais by mais c é igual a zero. Depois a gente tem a equação reduzida da reta, que é esse... É basicamente isolar esse y, tá vendo? Se você isolar ele, você vai chegar em menos abx menos c sobre b, certo? Só que aí, quando a gente estava estudando coeficiente angular, eu acho que no bimestre passado, inclusive, a gente aprendeu que esse menos ab, ele corresponde ao coeficiente angular, né? Então, outro jeito da gente escrever essa mesma forma de equação da reta, essa mesma equação reduzida da reta, é escrever y é igual a m, coeficiente angular x, mais k, que é esse menos cb, tá? Então, essa segunda forma. A terceira forma que a gente estudou é a equação da reta que tem um coeficiente angular m, esse mesmo coeficiente angular, tá vendo? Representa a mesma coisa. E quando você tem as coordenadas de um certo ponto por onde essa reta passa. Então, se você tem um ponto P pelo qual a reta passa, ele é definido pelas coordenadas xp e yp, certo? Então, essa é muito importante vocês saberem, que é esse y menos y, a variável, menos yp, a coordenada do ponto P, no eixo y, é igual a m, coeficiente angular, vezes, parênteses, né? X, que é outra variável, menos xp, que é a coordenada do ponto P no eixo x. É muito importante vocês saberem essa fórmula, porque vai ajudar muito vocês em outros conteúdos dessa, de GA, enfim. Muito útil. A quarta, é a equação segmentária de uma reta, que essa é muito legal. Sou suspeita pra falar. Mas, enfim, você tem os eixos, né, e uma reta. Essa reta, ela vai passar pelo eixo x em algum ponto e vai passar pelo eixo y em outro ponto, né? Aqui eu chamei de Q, esse ponto onde intercepta, onde há essa intersecção entre a reta e o eixo y, né? No zero, no x, certo? No eixo x ele tá no ponto zero, e no Q é esse ponto que a gente não sabe qual é. E no P é a mesma coisa, no eixo x, né? O ponto P é onde é a intersecção da reta no eixo x. Então, esse ponto P cruza com o eixo x em algum ponto que a gente não sabe qual é, então a gente chama de P, e no zero do y, certo? Então, na equação segmentária da reta, a gente escreve a variável x sobre onde essa reta cruza o x, né, o eixo x, e o y sobre onde cruza o eixo y, que a gente chama de Q aqui nesse caso. E tudo isso vai dar 1, tá bom? Então tá. A próxima que a gente vai ver é a equação paramétrica, que x e y são variáveis, né? Mas nesse caso elas são expressas ainda em, tipo, de acordo com outra variável, em termos de outra variável, né? Essa outra variável chama parâmetro. No exemplo que eu vou dar pra vocês, ela chama t, tá bom? Essa outra variável, esse parâmetro, chama t. Então, quando você tem as funções, o x em função do t e o y em função do t, essas são equações paramétricas. Então, um exemplo que eu vou dar aqui eu vou pegar o exemplo do slide do Oliveira mesmo, porque eu sou um pouco criativa. O x é igual a 2 mais t, e o y é igual a 3 menos t, tá bom? Então, isso
Essas são equações paramétricas. Depois dessa revisãozinha, que eu espero muito que tenha sido útil, finalmente chegamos nos exercícios e, bem, eu escolhi esse 217 porque eu acho que ele discute várias coisas interessantes que a gente vai discutir quais são no final do exercício, tá? No final dessa resolução. Mas basicamente ele pede pra você, dada essas equações paramétricas, né? Lembra que elas são dadas em função de outra variável, que nesse caso é esse t aqui. Dadas as equações paramétricas, determine os pontos onde ela intercepta os eixos coordenados. O jeito que a gente aprendeu, um dos jeitos que a gente aprendeu, né, para achar onde ele intercepta esses eixos coordenados é achar a equação segmentária. Então a gente vai aprender a transformar isso aqui em uma equação segmentária. Então vamos lá. Primeiro a gente tem essas equações paramétricas, né? O que eu vou tentar fazer agora é achar uma equação geral da reta, tá? Antes de transformar ela para uma segmentária. Não liguem, eu seguro o lápis muito torto. Mas como eu vou fazer isso? Você pode estar se perguntando. Eu vou isolar o parâmetro, o t, tá bom? Então, na primeira equação vai ficar t igual a x menos 3. E na segunda vai ficar 2t é igual a y mais 4. Concordam? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essas duas, tipo, tá vendo que aqui é 2t e aqui é 1t? Eu vou multiplicar primeiro por 2 e vou igualar esse termo aqui. Então, vai ficar assim, ó. 2x menos 3 é igual a y mais 4, certo? Porque aqui vai ficar, então, 2t é igual a 2t. Então, aqui vai ficar 2x menos 6 é igual a y mais 4. Então, se a gente organizar isso como se fosse a equação geral da reta, vai ficar 2x menos y menos 10 é igual a 0. Concordam? Então tá, essa foi a primeira parte. Então, a gente achou o quê? Equação geral, certo? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar isso em uma equação segmentária, né? Então, como a gente faz isso? Eu vou passar esse menos 10 para o outro lado, né? Então, vai ficar 2x menos y é igual a 10. E lembra qual era o formato da equação segmentária que a gente tinha discutido? Lembra que a equação segmentária ela era assim, ó. X sobre P mais Y sobre Q é igual a 1. Lembra disso? Essa era a equação segmentária. Então, aqui, olha o que a gente precisa fazer. Tá vendo que aqui é igual a 1 e aqui a gente tá com 10? Então, como a gente vai fazer para esse 10 virar um 1 e tudo continuar certo? A gente vai dividir tudo por 10, certo? Então, desse lado eu divido por 10, se eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? Então tá. E agora, como será que vai ficar? Eu vou fazer 2x dividido por 10 menos y dividido por 10 é igual a 1. Estão vendo onde eu quero chegar, né, eu acho. Então, vai ficar x dividido por 5 menos y dividido por 10 é igual a 1. Opa, desculpa que ficou meio torto, mas enfim, acho que vocês conseguem entender. Vocês conseguem ver que agora a gente tá no mesmo formato? Esse x menos y, x sobre 5 menos y sobre 10 é igual a 1, tá no mesmo formato que essa forma que a gente tinha estudado? Então, o que a gente consegue concluir? A intersecção dos eixos coordenados vai acontecer no 0, né? Quando o x é igual a 0, o y vai ser menos 10.
E quando o y for 0, o x vai ser 5. Então, é basicamente isso. Então, agora a gente estudou, nesse exercício, as equações paramétricas, a transformação das equações paramétricas para as equações segmentárias e as equações segmentárias. Espero que vocês tenham entendido, e é isso. Agora a gente vai fazer mais um exercício, que é esse 221. Eu vou fazer o A porque, de novo, ele é parecido com o B e com C, mas eu vou dar uma alterada. No enunciado ele pede as equações paramétricas da reta R. Eu já vou chegar no enunciado, tá? Mas eu também vou concluir com vocês quais são as equações reduzida, equação geral e a segmentária dessa reta, tá bom? Então vamos lá. O que o exercício está perguntando, né? Dada a reta R, ele deu uma equação de reta, essa é a equação geral, certo? Ax mais by mais c é igual a 0. E uma equação paramétrica determine a outra equação paramétrica de modo que elas sejam equações paramétricas da reta R. Putz, tá. O que a gente vai fazer? Então, no enunciado do A, a gente tem essa equação paramétrica, tá vendo? Porque ela é em função de um parâmetro, o t. A variável x é em função de t. Então, para a gente achar as equações paramétricas da reta R, a gente vai ter que achar também o y em função de t. Como a gente vai fazer isso? Eu já copiei aqui, já adiantei um pouco, eu coloquei essa mesma equação aqui, né? Essa equação geral. O que a gente vai fazer? Eu vou substituir esse valor em x aqui, certo? Pra gente descobrir tudo em função de t. Então, vai ser 3 vezes 2t mais 4 menos 2y menos 2 é igual a 0. Aí vai ficar 6t mais 12 menos 2y menos 2 é igual a 0. Então, 6t menos 2y mais 10 é igual a 0. Certo? Agora eu vou começar a isolar esse y. Eu vou passar o y para lá, porque vai ficar mais fácil, tá? Então, vai ficar assim. 6t mais 10 é igual a 2y. E agora, e esse y quanto é, então? O y, a outra equação paramétrica, então, vai ser 6t mais 10 dividido por 2, certo? Esse 2 passou para lá. Então, como vai ficar isso? Y é igual a 3t mais 5. Então, as equações paramétricas que definem a reta R, né, que foi o que o exercício pediu, são x é igual a 2t mais 4, que é o dado no enunciado, né, aqui, e y é igual a 3t mais 5, que é esse que a gente achou agora. Então, beleza. Teoricamente, o exercício acabou aqui. Mas vamos pensar qual é, a partir dessa equação aqui, né, que é o 3x menos 2y menos 2 é igual a 0, como a gente pode chegar na equação segmentária, na equação geral e na equação reduzida. Então, vamos lá. Primeiro, a gente pode pensar na equação geral. Já estamos, né? Então, essa é geral. E a reduzida, como a gente faz? A gente isola esse y de novo. Então, o y passa para lá, a gente vai ficar com 2y é igual a 3x menos 2. E divide agora, né? Esse 2 passa para cá dividindo, né? Então, fica 3x dividido por 2 menos 2 dividido por 2 vai dar 1, certo? E isso, então, a gente descobriu uma informação legal aqui também. O m vai ser 3 meios. Lembra que o m era o menos AB? A sobre B? Então tá. Então descobrimos essa que também foi interessante. Essa é a equação reduzida. Agora vamos pensar na equação segmentária.
A equação segmentária era aquela que o formato é... Vocês sabem, né? Tipo, x dividido por p mais y dividido por q é igual a 1. Então tá, como a gente vai fazer isso? Eu vou colocar aqui A, B, C. É só pra gente conseguir enxergar melhor o que é o que. Então, a gente pega a equação geral, né? E eu vou passar o valor do C pro outro lado. Então, vai ficar como? 3x menos 2y é igual a 2. E pra gente achar a segmentária, então, a gente vai ter que dividir. Lembra que era igual a 1? Que era x dividido por p, y dividido por q, e era igual a 1, então eu vou dividir tudo por 2, né? Porque pra gente chegar em 1 aqui, eu vou dividir tudo por 2. Então tá, então a gente chegou em o quê? 3x dividido por 2 menos y dividido por 1 é igual a 1. Olha que interessante. Então, o que a gente sabe com isso? Que nos eixos coordenados, essa reta vai intersectar no 2/3, né? Porque é invertido. E no menos 1. Então, aqui você cruza, né? No eixo y, ele vai cruzar no menos 1. E no eixo x, ele vai cruzar no 2/3. Então, finge que isso tá reto, tá? Mas enfim, é basicamente essa reta que a gente tava discutindo até agora, tá bom? Eu acho que a gente conseguiu passar pela maior parte dos conceitos, fizemos uns exercícios aí que foram legais e eu espero que vocês tenham entendido. É isso, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato. Eu vou deixar meu número aqui, se alguém precisar de alguma coisa, tá bom? Sobre essa matéria. Eu tô disposta a ajudar. Nas outras matérias, não sei, mas nessa eu posso ajudar.